Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos aqui mais uma vez estudando o Evangelho de Marcos na lição da Escola Sabatina desse trimestre. E hoje nós vamos explorar a estrutura da lição de número 8, que é Ensinando Discípulos, parte 2. A gente viu na semana passada alguns dos ensinos de Jesus aos seus discípulos e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que Jesus tinha para falar para os seus discípulos à luz do reino de Deus. Então a gente vai falar sobre temas como casamento, crianças, riquezas e o que de fato significa seguir a Jesus aqui e agora. Então pega a sua Bíblia, se acomode e vamos mergulhar juntos nessa jornada. Antes da gente prosseguir no nosso estudo, fica aquele recadinho para você que é novo aqui no canal. Nós temos aqui no nosso canal um conteúdo especial de aulas de teologia. Você tem as playlists aqui embaixo na descrição desse vídeo e você vai encontrar duas playlists, dois cursos. Um que já foi finalizado, que é o curso de interpretação bíblica, como estudar a sua Bíblia, como interpretar a sua Bíblia de forma prática, rápida, para o seu estudo devocional mais aprofundado. E o segundo curso que está em desenvolvimento, que é o curso de Teologia Bíblica, como entender a Bíblia como um livro só, como uma história unida, entrelaçada de Gênesis a Apocalipse, e a gente vem desenvolvendo aulas onde a gente vê um estudo panorâmico de cada livro da Bíblia. A gente já percorreu desde Gênesis até o livro dos Reis, e a gente inaugurou agora em julho, tá, algumas semanas atrás, as novas aulas, tá certo? E a gente começou com o livro de Jó, uma introdução aos livros de sabedoria, o livro de Jó. A gente está agora no meio do livro dos Salmos, e a gente vai dar sequência aos livros de sabedoria e então entrarmos nos livros proféticos do Antigo Testamento, tá certo? Então não perca, se inscreve aqui no canal para você não perder nada, e toda sexta-feira tem uma aula nova até a gente finalizar o Antigo Testamento e no ano que vem, se Deus quiser, começarmos o Novo Testamento, tá certo? Vamos então para o estudo dessa semana e a gente vai começar com Marcos capítulo 10. E no capítulo 10, Jesus ele vai ensinar sobre casamento, respondendo os fariseus que questionam Jesus sobre o divórcio. Eles perguntam para testar Jesus, porque eles estão tentando ali pegá-lo em alguma armadilha para poder condená-lo e terem desculpas, terem evidências para poder colocá-lo à morte ou acabar de vez com o seu ministério. Só que Jesus, como sempre, ele vai responder com muita sabedoria. Quando eles perguntam para Jesus sobre o divórcio, se é permitido ou não dar uma carta de divórcio, eles vão dizer que Moisés permitiu o divórcio, né? Então, o que Jesus acha sobre isso? Só que Jesus vai responder que Moisés ele só permitiu o divórcio por causa da dureza do coração humano. É só porque o ser humano ele é mau, então assim, se não fosse o divórcio, ele ia fazer coisas piores, né? Com a mulher, com a parte mais fraca da relação. E Jesus vai dizer que desde o princípio as coisas não eram assim. Jesus leva os fariseus e nos leva no seu argumento de volta ao princípio das coisas lá no relato da criação em Gênesis, onde Deus fez o homem e a mulher para serem um só, uma só carne. E essa passagem, ela destaca justamente a santidade e a intenção original do casamento. Esse é um lembrete muito poderoso de que nós devemos buscar o ideal de Deus mesmo quando as circunstâncias humanas parecem complicadas. Os fariseus, eles citam ali Deuteronômio para dizer, né, que Moisés autorizou, mas Jesus ele volta para antes de Deuteronômio, ele volta para o original, para o começo das coisas, com o casamento lá na criação inicial. O casamento, conforme ele foi concebido por Deus, ele é um reflexo da união divina, da harmonia que Deus busca ter nas relações humanas. O próprio apóstolo Paulo também fala sobre isso, né, lá em Efésios, no capítulo 5, 25 a 33, ele instrui os maridos a amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja, ou seja, entregando a própria vida pela igreja, e assim o marido deve entregar a própria vida, se necessário for, pela sua esposa. Então, ao invés de apontar para um casamento de conveniência, onde as coisas ficam difíceis e aí você quer desistir, abrir mão da própria vida pelo seu cônjuge, pela outra parte da relação, é o tipo de amor sacrificial que é o alicerce de um casamento que honra a Deus e que reflete a sua glória. Além disso, o casamento é uma ilustração da aliança entre Cristo e a igreja, ou seja, é a própria demonstração da profundidade do amor e do compromisso que Deus deseja que nós tenhamos uns com os outros. É um relacionamento baseado na entrega mútua, na confiança e na fé em Deus, e é isso que sustenta de fato e fortalece não só a união do casamento, mas qualquer relação interpessoal. E aí, em seguida, Jesus, ele vai ser visto abençoando crianças que se achegam até ele, buscando a sua atenção.
E isso acontece no meio dos ensinamentos que Jesus está dando ali para as pessoas, para os discípulos, para os seguidores. E por causa disso, os discípulos eles vão tentar afastar as crianças de Jesus. Só que Jesus ele não gosta nem um pouquinho dessa atitude dos discípulos. E ele repreende os discípulos dizendo: deixem as crianças virem até mim, não impeçam elas, porque o reino de Deus pertence a todos aqueles que são como essas crianças. Jesus ele valoriza a pureza, a simplicidade e a fé daquelas crianças. São qualidades que nós devemos cultivar. Mas acima dessas coisas, Jesus está tentando ensinar para os discípulos que para entrar no reino de Deus, nós devemos recebê-lo como uma criança recebe qualquer coisa, com o coração aberto e confiando nos seus pais. Ou seja, a criança ela não tem nada para oferecer, ela não ajuda com o orçamento da casa, ela não contribui com nenhum dinheiro, ela não trabalha, ela simplesmente recebe qualquer coisa de cuidado dos seus pais como um presente, como uma dádiva. E é justamente essa atitude de humildade, de dependência que nós devemos ter dos nossos pais como crianças, que é essencial para vivermos uma vida plena com Cristo. As crianças, na sua inocência e dependência, mostram para a gente como devemos nos relacionar com esse Deus e com o seu reino, não com um orgulho autossuficiente, mas com uma humildade que depende daquele que tem, de fato, a condição de cuidar de você. Então, ser como uma criança não significa simplesmente ser sem pecado, ser inocente, ser verdadeiro, até porque a gente sabe que as crianças não são assim. Crianças são egoístas, crianças tendem a mentir às vezes, a esconder as coisas, mas o que Jesus está falando é sobre a questão da dependência. Crianças dependem plenamente dos seus pais, dos seus cuidadores para qualquer coisa, e é assim que devemos abordar a Deus, plenamente confiantes de que Ele cuida de nós. Não só para as nossas necessidades diárias, mas especialmente no que diz respeito à nossa salvação e a entrar no seu reino. E aí na sequência nós temos o encontro de Jesus com um jovem rico. Esse jovem ele pergunta para Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus desafia esse jovem a vender tudo o que ele tem e segui-lo, seguir a Jesus. Esse jovem, ele, em vez de ficar feliz com a resposta de Jesus, ele acaba se entristecendo e ele vai embora. Por quê? Porque Marcos vai dizer que aquele jovem tinha muitos bens, muitos recursos, e ele não estava disposto a abrir mão daquilo ali para poder seguir de fato a Jesus. Então Jesus ele vai ensinar para os seus discípulos sobre o perigo das riquezas, o perigo das grandes posses materiais, porque elas podem, não necessariamente elas são, mas elas podem se tornar um obstáculo ao verdadeiro discipulado. Jesus diz, olha, é muito difícil para os ricos entrarem no reino dos céus, no reino de Deus. E isso é interessante porque vai fazer com que os discípulos fiquem muito perplexos. Por quê? Porque na cultura judaica da época, a riqueza era vista como um sinal da bênção divina. Ou seja, se você é rico, se você tem condições materiais, é porque Deus te abençoou, ou seja, você goza do favor divino. Você tem o favor de Deus para você, você é abençoado por Deus. Então como é que alguém que é abençoado e favorecido por Deus não vai entrar no reino de Deus? Só que Jesus ele vai inverter essa lógica para mostrar que as riquezas elas podem, na verdade, nos afastar de uma verdadeira dependência de Deus. Em contraste com as crianças que não têm nada e possuem uma dependência profunda do seu pai, aquele que é rico, aquele que goza de posses materiais, ele acha que não precisa de nada, portanto ele não precisa de Deus. Ele tem recursos materiais, portanto ele pode se virar muito bem sem qualquer intervenção divina. Então Jesus ele faz um chamado para a gente reavaliar as nossas prioridades. Onde é que nós estamos colocando a nossa confiança? Nos bens materiais ou em Deus? Essa história ela nos desafia a vivermos de uma maneira muito mais desprendida, colocando o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus ele nos chama a buscar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde ladrões não roubam. Isso está escrito lá em Mateus 6, 19 a 21. E esses ensinamentos de Jesus nos levam a refletir sobre o nosso estilo de vida, sobre a maneira como nós mesmos utilizamos os nossos recursos. Será que nós estamos investindo em coisas eternas ou em coisas temporárias? Será que estamos usando as nossas posses para abençoar e servir aos outros e glorificar a Deus no processo? Ou simplesmente acumulando para nós mesmos de forma egoísta? Jesus ele também fala sobre o custo do discipulado. Ele pergunta a Tiago e João se eles podem beber o cálice que ele está para beber, referindo-se ao sofrimento e à morte que ele vai enfrentar. Os discípulos, eles estão ali o tempo todo brigando entre si para ver quem é que vai ter benefícios no reino temporal e terreno de Deus, achando que Jesus veio simplesmente para ocupar ali o reinado que Davi deixou,
para trazer Jerusalém de volta à sua glória. Então eles querem o tempo todo saber qual que é o papel que eu vou desempenhar nesse reino que vai ser tão poderoso aqui na terra, o reino que Davi um dia governou. E Tiago e João, eles perguntam para Jesus, olha, quando o Senhor for rei de todas as coisas, deixa a gente sentar na tua esquerda e na tua direita. E Jesus fala, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque o meu reino não é sobre governar as pessoas, o meu reino não é sobre poder, sobre estar acima dos outros, o meu reino é sobre serviço, e um serviço que leva até a morte. Portanto, sentar à minha esquerda e à minha direita significa, na verdade, servir o tipo de serviço que eu ofereço, que é um serviço sacrificial. Vocês estão dispostos a passar por isso? E eles não fazem ideia do que Jesus está falando, então eles falam, não, a gente está disposto sim. E aí ele fala, olha, mesmo que vocês estejam dispostos, e vocês vão passar por isso mais à frente, ainda assim, sentar à minha esquerda e à minha direita não é algo que eu posso dar, mas apenas o Pai que está nos céus. Então ele se refere a esse sofrimento, a essa morte sacrificial que ele vai enfrentar. Isso lembra pra gente que seguir Jesus não é apenas sobre bênçãos, sobre recompensas, não é sobre aquilo que eu recebo aqui e agora, é sobre o sacrifício e o compromisso que eu estou disposto a ter. O discipulado verdadeiro, ele implica carregar a nossa cruz diariamente, ou seja, negar o nosso próprio eu, negar nossas vontades, aquilo que nos deixa mais felizes em relação às coisas temporais. Significa estar disposto a enfrentar desafios e sofrimentos por amor a esse Cristo. E a resposta de Tiago e João mostra justamente que eles não compreendiam o que isso significava, pelo menos não completamente. E por isso a gente também precisa refletir, será que nós estamos preparados para seguir Jesus de fato, independentemente do custo que isso possa exigir, a nível material, pessoal, relacional? Será que nós estamos dispostos a enfrentar a oposição de um local de trabalho, de um colega de trabalho, de um colega de escola, de um vizinho, de uma família? Será que eu estou disposto a ouvir críticas e até ser perseguido por causa da minha fé? Então é uma reflexão que a gente deve se fazer o tempo todo. E se talvez nós não estejamos enfrentando esse tipo de crítica e oposição, talvez a gente não esteja seguindo Jesus de perto o suficiente. E aí a gente para esses ensinamentos de Jesus para ouvir uma história a respeito de um cego chamado Bartimeu, e ele é o que vai fechar essa sessão de ensinamentos de Jesus, porque, embora seja uma história real ali do Evangelho, ele serve como uma metáfora para a nossa jornada de fé e para mais um ensino de Jesus. Esse homem chamado Bartimeu, ao contrário daquele jovem rico, ele está assim disposto a deixar tudo para seguir Jesus, porque tudo que ele tem é uma capa, ele lança essa capa para trás, ele não quer nem saber, e perceba, é só uma capa, a capa era tudo que as pessoas que viviam na rua, os desamparados, possuíam, era aquilo que aquecia ele nos momentos de escuridão e frio à noite. Portanto, era como se fosse a própria casa dele. E ele grita por misericórdia e lança essa capa para trás e ele sai correndo em direção à voz de Jesus. E quando ele é curado, ele começa a seguir Jesus pelo caminho. Ele deixa tudo para trás e agora ele quer seguir a Jesus. Isso ilustra pra gente o que significa ter de fato os olhos abertos pela fé para enxergar de fato o que está acontecendo, diferente daqueles discípulos que enxergavam, mas não viam de fato o que estava acontecendo diante deles. Ter os olhos abertos pela fé significa ter uma transformação, e essa transformação ela só ocorre quando nós respondemos ao chamado de Jesus e deixamos tudo para segui-lo. Bartimeu, ele ensina a gente sobre a persistência na fé. Mesmo ele sendo repreendido pela multidão, dizendo, fica quieto, a gente quer ouvir Jesus, ele continua clamando até que Jesus o ouça. E a sua cura ela não é apenas física, ela é também espiritual. Ele passa de alguém marginalizado a um verdadeiro seguidor de Jesus, mostrando pra gente que a fé genuína nos leva a um relacionamento transformador com Cristo. Quando nós refletirmos sobre essas histórias, nós devemos sempre nos perguntar, como é que eu estou vivendo esses ensinamentos na minha vida hoje? Será que nós estamos buscando o ideal de Deus para nosso relacionamento hoje? Será que eu estou recebendo o reino de Deus com a simplicidade e a fé de uma criança? Será que eu estou disposto a abrir mão das minhas riquezas, das minhas posses, dos meus bens materiais, do meu conforto, da minha conveniência para poder seguir a Jesus quando isso é exigido de mim? E acima de tudo, será que eu estou pronto para beber do cálice de Jesus? Ou seja, aceitar tanto alegrias quanto desafios do discipulado? Jesus ele nos chama para uma vida de serviço. Ele mesmo vai dizer, nem o próprio Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele fala isso no verso 45. Então esse é o tipo de exemplo que nós devemos seguir. Devemos viver uma vida com compaixão, com humildade, com um coração disposto a servir.
Viver como discípulo de Jesus significa adotar uma postura de serviço, e um serviço sacrificial que abre mão do próprio conforto para fazer o bem àqueles que precisam, sabendo que não são as nossas posses, não são os nossos bens materiais que cuidam de nós, mas é essa dependência de um Deus que cuida de nós sempre que precisarmos. Então, se Ele cuida de nós, se como crianças dependemos dele para o nosso sustento, por que estamos correndo atrás de coisas? A gente não deve sair correndo e buscando grandeza aos olhos do mundo. A verdadeira grandeza, ela vem de servir aos outros. Agora, como é que nós podemos de fato aplicar isso nas nossas vidas diárias? E aí, a gente cai naqueles bons exemplos de coisas que estão ao nosso alcance. Talvez seja ajudar algum vizinho que está passando por alguma dificuldade material, ou perda de um ente querido, ou passando por um processo difícil de divórcio, ou de perda de emprego. Será que eu estou disposto a dedicar parte do meu tempo para poder ajudá-lo a superar essas coisas? Talvez eu possa ser um voluntário na minha comunidade, ajudando os mais necessitados, dedicando o meu tempo a cuidar daqueles que têm menos coisas do que eu, ou simplesmente mostrando gentileza e compaixão em cada interação diária que eu tenho no meu local de trabalho, nos meus estudos, entre a minha família, aqueles ao meu redor. Ao final dessa reflexão, é importante a gente se lembrar que a fé, ela não é apenas uma crença intelectual, ela é uma transformação de vida que me leva a agir de acordo com os princípios do reino de Deus. Eu posso saber várias coisas sobre a Bíblia, sobre os ensinos de Jesus, mas se isso não me leva a me esforçar para viver de uma maneira que honre a Deus em todos os aspectos da minha vida, eu estou sendo como aquele jovem rico que acha o ensino de Jesus maravilhoso e que concorda com ele, mas que não está disposto a segui-lo. Eu preciso estar buscando continuamente a vontade de Deus e do seu reino, sendo um exemplo do amor de Deus nesse mundo, vivendo como um cidadão do seu reino. Um outro ponto fundamental é a importância de eu desenvolver um coração compassivo. Jesus, ele mostra o tempo todo compaixão em cada uma de suas ações, seja curando doentes ou perdoando pecadores. E nós também somos chamados a demonstrar esse tipo de compaixão nas nossas vidas diárias. Lá em Colossenses, capítulo 3, verso 12, Paulo ele lembra pra gente que devemos nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Todas essas são virtudes essenciais para viver uma vida que agrada a Deus e que faz sentido dentro do seu reino. Além disso, nós devemos lembrar que o verdadeiro discipulado ele envolve um processo contínuo de crescimento, de transformação, de abrir os nossos olhos para enxergar o que de fato está sendo mostrado no reino de Deus. Como discípulos de Jesus e habitantes desse reino, a gente precisa estar numa jornada constante, nos tornando mais e mais parecidos com o rei desse reino. Isso envolve, de novo, estudar regularmente a sua Bíblia para você aprender mais e mais sobre esse rei, mais sobre seus princípios, sobre a sua lei, sobre a sua vontade para cada um de nós. Outra coisa, falar com esse rei continuamente através da oração, uma oração fervorosa e uma oração que é não só para pedir coisas, mas para dizer, Pai, me ajuda a aprender mais e mais, a crescer mais e mais como cidadão desse reino. Lá em 2 Coríntios 3,18, Paulo fala sobre sermos transformados na imagem de Cristo com uma glória crescente que vem do Senhor, que é o Espírito. É o Espírito Santo que nós pedimos em oração que vem habitar em nós e nos transforma regularmente, diariamente, mais e mais, até sermos imagem perfeita desse Cristo. Essa transformação, ela não é apenas interna, ela deve se refletir nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões diárias. Jesus vai dizer lá em João 13,35, todos vão conhecer que vocês são meus discípulos quando vocês começarem a amar uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor ele é de fato a marca distintiva de um verdadeiro discípulo de Cristo. E esse amor ele deve ser sacrificial, ele deve ser evidente na forma como tratamos uns aos outros, especialmente aqueles que são diferentes de nós, seja por etnia, por condição social, ou que estão em necessidade. E finalmente é importante a gente lembrar que o chamado de Jesus para segui-lo é um convite para uma vida plena e abundante, mas que exige sacrifícios. Nós só podemos ser plenos e abundantes no reino de Deus quando abrirmos mão das coisas que precisamos abrir para poder finalmente segui-lo. Lá em João 10,10, Jesus diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Mas para me seguir e fazer parte dessa abundância, vocês precisam abrir mão do próprio eu, tomar a sua cruz e me seguir. Jesus ele pode sim exigir sacrifícios, mas ele também traz uma profunda alegria e realização que só podem ser encontradas num verdadeiro relacionamento com ele. Por isso nós devemos considerar como é que a nossa vida de fé pode impactar aqueles ao nosso redor. A nossa fidelidade, a nossa dedicação a Deus podem sim servir como um poderoso testemunho para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para a comunidade em que nós vivemos. Em Mateus 5, 14 a 16, Jesus nos chama para ser a luz do mundo.
iluminando aqueles que estão na escuridão, apontando o caminho para Cristo, mas só quando compreendemos de fato os valores desse reino. Por isso nós devemos viver de uma maneira que reflita a luz de Jesus, diferente daquele jovem rico que não estava disposto a abrir mão de tudo que ele possuía. Um outro aspecto muito importante do discipulado é a disposição para perdoarmos. A ofensa muitas vezes nos mantém com rancor, que nos impede de seguir em frente. A gente não quer abrir mão do prejuízo que a gente vai tomar se a gente abrir mão e perdoar finalmente. O perdão, ele é um tema central nos ensinamentos de Jesus. Lá em Mateus 18, 21 a 22, Pedro ele pergunta quantas vezes ele deve perdoar seu irmão, e Jesus responde, olha, nem 7, nem 70, mas 70 vezes 7, ou seja, é um perdão que deve ser ilimitado. E claro que isso não é fácil, só que é essencial para a gente manter a unidade e a paz dentro do corpo de Cristo. O perdão é um reflexo do caráter de Deus e é um testemunho do seu amor transformador das nossas vidas. O perdão, a generosidade, todas essas são virtudes que Jesus exemplificou vez após vez, até aqueles que o perseguiram, que o maltrataram, que o crucificaram. Ele pede perdão a Deus em nome dessas pessoas. E ele chama a gente a fazer a mesma coisa, dar sem esperar nada em troca. Perdão também é sacrifício. Então, ajudar os necessitados, compartilhar as bênçãos com os outros e também perdoar. Em Lucas 6,38, Jesus diz, olha, dê e será dado a vocês. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Vocês deitarão no regaço, ou seja, vocês vão usufruir de abundância. Só que com a mesma medida com que vocês medirem os outros, essa será a medida dada a vocês. Por isso a generosidade é uma maneira poderosa da gente demonstrar o amor de Deus e fazer a diferença tangível na vida daqueles ao nosso redor como discípulos de Cristo. Então, eu espero que essa reflexão ela tenha tocado o seu coração, inspirado você a seguir mais de perto os passos de Jesus, seja qual for o preço. E o preço, saiba, não é barato. Você vai abrir mão do seu conforto, da sua conveniência, talvez de ser gostado e amado por todos. Ah, mas os cristãos são bonzinhos, então todo mundo vai amá-lo. Jesus ele fala vez após vez, olha, se eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês. E é muito engraçado porque a gente meio que tem esse ensinamento muitas vezes na igreja, muitas vezes entre nós, né? Não, se as pessoas fossem mais como Jesus, todo mundo ia gostar dos cristãos. Mas Jesus era a pessoa mais amável, mais generosa, mais altruísta. Jesus, assim, ele é o ideal da pessoa mais santa possível, porque ele era essa pessoa mais amável, que mais fez o bem. E o que eles fizeram com Jesus? Eles o mataram, eles o perseguiram, eles caluniaram a respeito dele. E ele diz, olha, se eles fizeram isso comigo, o que eles vão fazer com vocês que são meus discípulos? Então, esteja preparado para esse processo. Abrir mão de ser amado por todos, de ser querido por todos, mesmo que você esteja fazendo bem. Aí muitas vezes as pessoas vão questionar as suas motivações, vão perseguir você, vão difamar você. Isso é ser o discípulo de Jesus. Mas são também os traços que nos fazem ser admirados por muitos e trazer luz e salvação para outras pessoas, onde existem corações dispostos a amar Jesus e a segui-lo. Tá certo? Então, a gente se despede por aqui hoje, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos e se inscreva no canal para você não perder nenhum dos nossos estudos, tá certo? Os estudos que estão continuamente sendo postados às sextas-feiras, agora sobre os livros sapienciais, sobre os profetas. Então você se inscreva no canal, assine as notificações para você não perder nenhuma aula que é postada todas as sextas-feiras, tá bom? E as lições que estão postadas na hora do almoço, aos sábados à tarde, tá certo? Então que Deus abençoe você, a gente se vê na próxima para mais um estudo no Evangelho de Marcos. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.